Presidente de Mesa, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, funcionários desta Casa, todos os que nos assistem. Os contratos de delegação de competências são ferramentas ao serviço da cidade. O Partido Socialista não votará, obviamente, contra estas propostas. A apresentação destes três documentos, e refiro-me aos documentos com as juntas de freguesia, não de Benfica, é algo que era por nós há muito esperado, porque apesar dos mesmos não estarem ainda aprovados, as freguesias continuaram a desempenhar as funções associadas aos mesmos desde o início do ano. Mais importante que aprofundar sobre cada uma das propostas, parece-nos relevante aproveitar esta oportunidade para refletirmos um pouco sobre a forma como podemos alcançar o que queremos para Lisboa. Concordamos todos que a cidade mudou muito desde 2012. A Câmara Municipal e as juntas evoluíram no mesmo sentido. Ganharam competências, orçamentos, fizeram crescer as suas estruturas e adaptaram-se a uma cidade em crescimento com todos os desafios associados a isso. Quem nos antecedeu teve a sensibilidade de perceber que uma resposta integrada entre Câmara e juntas de freguesia dotava a cidade de ferramentas de proximidade que têm uma influência direta sobre a forma como os lisboetas nos percepcionam. Porque quando tratamos destas temáticas, é verdade, é pouco relevante se é a Câmara ou a Junta a fazer, o importante é que o trabalho esteja feito. E nesse sentido foram criados mecanismos que descentralizam competências, responsabilidades e pacotes financeiros essenciais à sua concretização. Como em qualquer processo, este não foi isento de erros ou de omissões, mas acho que chegamos a uma altura onde o argumento sempre foi assim, já não serve desculpa para não continuarmos a avançar. E a apresentação e votação destas três propostas deve fazer-nos refletir, porque ouvimos permanentemente que as freguesias são essenciais na gestão de Lisboa, mas vivemos uma realidade onde recebemos contratos elaborados e preparados de forma unilateral, embora tenhamos sido isso informados em reuniões antes de eles serem aqui apresentados. Contratos que são quase sempre feitos quando o trabalho está realizado, os salários estão pagos ou, no caso, zonas expectantes limpas. Contratos de 6 meses para funções que sabemos vão decorrer durante todo o ano, que o sabemos, aliás, desde final de 2025. Contratos que são assim elaborados, e recorro aqui às palavras do Sr. Vice-Presidente, na reunião da semana passada da primeira Comissão, por prudência financeira na execução do orçamento municipal, sendo obviamente de saudar esta prudência. Também nós, presidentes de junta, gostávamos de poder ter prudência na execução dos nossos orçamentos, mas como somos responsáveis por concretizar o objeto destes contratos, infelizmente não o podemos fazer, porque estes contratos, quando são aprovados desta forma, aquilo que fazem é antecipar todas as despesas associadas a estas atividades para as freguesias. E nós assim o vamos aceitando ano após ano, alguns ainda veem aqui algumas melhorias do ano passado para este, porque a cidade não espera, nem tem de o fazer. Senhora Vereadora, Sr. Vice-Presidente, qualquer um de nós é livre de aproveitar esta oportunidade para dizer que se está a reforçar as freguesias com milhões de euros. Ouvimos-lo há 2 semanas. Mas quem está nas juntas, quem executa o trabalho, paga a funcionários, quem atesta aos carros de higiene urbana, sabe que de facto não é isso que acontece. Sabe que é simplesmente aguardarmos uma série de meses até que sejamos ressarcidos dos valores que investimos nestas atividades. Se a realidade fosse diferente, isso não seria um problema. Mas hoje, infelizmente, as freguesias não têm a mesma capacidade que tinham há 10, há 8 ou há 4 anos. Aquilo que foram os aumentos, quer o salário mínimo nacional, quer sobretudo o aumento dos custos energéticos, fez desaparecer completamente as pequenas atualizações além de financiamento das freguesias. Uma boa parte das mesmas estão hoje limitadas financeiramente. E naquilo que diz respeito aqui a esta Casa, às nossas atividades, às nossas delegações de competências, os nossos contratos, todos eles apresentam déficits estruturais na sua execução. E quando juntamos valores financeiros desfasados da realidade atual e prazos de pagamento que implicam um investimento prévio à sua realização, estamos a condicionar financeiramente as freguesias e a retirar-lhes autonomia e capacidade de investimento. Eu sei que não cabe ao Executivo da Câmara Municipal de Lisboa resolver o problema do financiamento das freguesias. Nem nós nunca o pedimos. Mas à Câmara Municipal de Lisboa cabe a responsabilidade, pelo menos naquilo que são os contratos por si propostos, que haja previsibilidade, revisão dos valores e garantia de pagamento que não obriguem as freguesias a dispor de recursos próprios para a sua execução. Cabe à Câmara Municipal de Lisboa propor valores que não sejam os mesmos desde 2018,
para a recolha de resíduos abandonados junto às ecoilhas. Cabe à Câmara Municipal de Lisboa verificar quais são os espaços referenciados como expectantes, que hoje já são jardins, e garantir que os valores apresentados em proposta chegam para mais do que simplesmente pagar a água da rega. E cabe também à Câmara Municipal de Lisboa apresentar os referidos contratos em momentos temporais compatíveis com a sua execução financeira, com tranches e prazos de pagamento que garantam previsão quer na gestão operacional, quer na gestão orçamental. Senhora Vereadora Joana Batista, reconheço-lhe pessoalmente competência, voluntarismo e, muito provavelmente, mais que isso, vontade em fazer. Mas saiba que não está sozinha. Não tem de chamar a si tudo o que é preciso resolver em Lisboa, seja competência da Câmara ou das Juntas. Mais que estar em todo o lado ao mesmo tempo, cabe-lhe a si promover a interação, o diálogo e a capacitação das freguesias. O argumento de que sempre foi assim, ou que depois há juntas que não cumprem, por vezes também se ouve, só deve servir de estímulo a que procuremos mudar aquilo que fazemos. Vamos pensar além destes argumentos e perceber como adequamos e equipamos as juntas de freguesia a poderem também acompanhar a sua vontade, a fazerem da cidade aquilo que a vereadora também quer que ela seja. E esta realidade, Sra. Vereadora, pode ser nova para si. Também o foi para muitos de nós que acompanhámos a delegação de competências. Mas a mesma funcionou. E o caminho para chegarmos onde queremos é dar continuidade àquilo que quem nos antecedeu fez. É trabalharmos de facto em parceria, fazendo evoluir estes contratos, da mesma forma que evoluiu a cidade. Aplica aquilo que gosta de chamar a visão 360 da cidade, à gestão da mesma, e se o fizer pode ter a certeza que estaremos consigo, não atrás de si, mas ao seu lado, pelo bem de Lisboa e pelo bem dos lisboetas. E eu gostava muito de terminar, e queria muito ter terminado numa nota muito positiva, mas deixe-me, não consigo fazê-lo sem dizer o seguinte: aquilo que aqui se tem passado hoje, desde que chegamos, onde temos sido convidados a ir assinar estes contratos ao foyer pequeno, através de uma convocatória em chamada, em mensagem, em palmadinha no ombro, para que nos desloquemos ali a assinar os contratos, quando os mesmos ainda não foram sequer aprovados nesta casa, é algo que mostra de facto a forma como é irrelevante o posicionamento das freguesias. E lamento de facto dizê-lo, mas se havia pressa na assinatura destes contratos, os mesmos tinham sido feitos em janeiro e apresentados no início do ano, porque desde o ano passado que sabíamos que eles iam acontecer. Obrigado.